Graças e paz, amados irmãos. Nessa noite nós vamos encerrar o estudo sobre maturidade cristã, falando sobre maturidade e renúncia. E temos em mente que para cada escolha temos uma renúncia diante de nós. Então, que nós possamos compreender o que significa seguir a Jesus, servir a Jesus e quais as renúncias que estão diante de cada um de nós nesse ministério, nessa tarefa de servir ao Senhor. Mas antes, vamos estar orando nesse momento. Paizinho querido, nós te agradecemos porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, te agradecemos porque o Senhor tem cuidado de nós, te pedimos que o Senhor continue visitando cada um dos meus irmãos nesse momento, em especial a família da Amanda, que o Senhor esteja ali trazendo conforto, refrigério para os teus filhos. Colocamos aqueles que estão enfermos também, como Yasmin e Célia e tantos outros, Senhor, que o Senhor possa visitá-los e restaurá-los nessa hora, que a saúde volte à vida dos teus servos, para que eles possam continuar glorificando e exaltando o teu santo nome e adorando na beleza da tua santidade, na sua casa, na tua presença. Agora que estaremos encerrando esse ciclo de estudos sobre maturidade cristã, que o Senhor nos ensine que a renúncia faz parte da tarefa, do nosso chamado, que nós precisamos ter em mente que a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável, deve sempre prevalecer em nossas vidas. Dá-nos, Senhor, essa compreensão e esse discernimento. Assim nós oramos e já te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Nesse momento, vamos estar abrindo as nossas Bíblias no Evangelho de Marcos, capítulo 8, do versículo 27 ao 33, que diz assim: Então Jesus e seus discípulos partiram para as aldeias de Cesareia de Filipe, e no caminho perguntou-lhes: Quem dizem os homens que sou eu? E responderam: João Batista, outros Elias, mas outros alguns dos profetas. Então lhes perguntou: Mas vós, quem dizes que eu sou? Respondendo, Pedro lhe disse: Tu és o Cristo. Advertiu-os Jesus de que a ninguém dissessem tal coisa a seu respeito. Então começou ele a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse. E isso ele expunha claramente, mas Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo. Jesus, porém, voltou-se e, fitando os seus discípulos, repreendeu a Pedro e disse: Arreda-te, Satanás, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhe: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Que proveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria um homem em troca de sua alma? Porque qualquer que nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Palavra de salvação. Então hoje o nosso tema, encerrando esse ciclo de maturidade, está falando sobre a questão da renúncia. E a gente sabe, pela leitura da palavra de Deus, pelos ensinamentos do Senhor Jesus Cristo, que a marca do ministério do Senhor Jesus Cristo tem como marca a renúncia, E essa renúncia também é uma experiência de quem segue a Jesus Cristo como sendo seus discípulos e discípulas. Então, Jesus renunciou à sua realeza para servir
para uma vida de serviço. E hoje nós vemos muitas pessoas que estão dentro das igrejas e que querem justamente serem reconhecidos, querem fama, querem sucesso e não entendem a verdadeira proposta do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, que quem segue, quem faz a opção por Cristo, faz a opção pelo serviço. Servir a Deus é servir ao próximo, é abrir mão da sua própria vontade, do seu próprio querer, renunciar ao seu eu, para que se cumpra o querer de Deus, a vontade de Deus sobre as nossas vidas. Então, a palavra de Deus, lá no Evangelho de Marcos, vai trazer para nós essa perspectiva de que o Senhor Jesus Cristo, a primeira coisa que ele queria era saber de fato quem os seus discípulos achavam que ele era. E isso é muito importante, porque se eu não sei quem é Deus para mim, o que significa Deus na minha vida, eu vou ter dificuldade de servi-lo, eu vou ter dificuldade de segui-lo e de seguir da forma correta, da forma que ele quer que nós o façamos. Então é muito importante eu entender que, acima de tudo, Deus é Senhor sobre a minha vida. Deus é Senhor sobre as nossas vidas. Então, se Ele é Senhor sobre a minha vida, eu vivo para Ele e de acordo com o seu querer, de acordo com a sua vontade, de acordo com aquilo que Ele tem estabelecido para mim. E isso, para mim, não pode ser penoso, porque é uma escolha. Eu escolhi servir ao Senhor. Se você escolheu servir ao Senhor, nós precisamos confiar no seu amor e na sua graça. Entender que, embora tenhamos lutas e dificuldades, é um privilégio viver uma vida de serviço ao Senhor. E aí, o texto, vai começar a ensinar um processo educativo na vida dos discípulos e de toda aquela multidão que estava ali com o Senhor Jesus Cristo a respeito do que significa essa vida de serviço. Então, mediante a resposta dos discípulos, especialmente de Pedro, o Senhor Jesus Cristo ele vai começar a prosseguir, a avançar nesse processo de conhecimento e de passar instruções para que os discípulos entendessem as coisas que estariam por vir, que a escolha deles por servir ao Senhor Jesus Cristo, ao estarem ao lado do Senhor Jesus Cristo, eles precisavam aprender mais. E eu e você precisamos aprender muito mais e entender que as coisas que acontecem na nossa vida, nem todas são vontade de Deus. Mas nós precisamos ter esse entendimento que Deus usa cada uma dessas circunstâncias para trazer aprendizado, para que você fique mais qualificado para o desempenho, para o serviço da obra. Tudo o que acontece nas nossas vidas vai trazer ensinamento e vai nos ajudar a ter uma compreensão melhor da vontade de Deus e dos seus propósitos para as nossas vidas. Então, mediante aquela resposta, ele vai ensinar que o sofrimento, a rejeição, estava ali entre eles, como está entre nós até os dias de hoje, Então, assim como naquela época se levantava muitos cristos, que eram muitas pessoas ungidas que se colocavam em nome de Deus e que traziam a expectativa de um poderio, eram pessoas que se levantavam, que viriam como juízes, como profetas, doutores, guerreiros, e para o povo judeu era muito complicado entender um Messias, a figura de um Messias, como um servidor, alguém que vai entregar a sua própria vida por amor ao próximo. Então isso traz uma certa dificuldade para o povo naquela época, e nos nossos dias também nós temos essa dificuldade de entender que servimos a um Deus que é todo-poderoso, dono de todas as coisas, Senhor de todas as coisas, e a dificuldade que nós temos em entender que mesmo servindo a esse Senhor que está comigo, que está com você, no nosso cotidiano a gente também passa por aflições e lutas, mas nós precisamos entender que o sucesso na nossa vida não está
nas coisas que a gente conquista, nos bens, nas vitórias, nos aplausos, mas sim na obediência e no serviço a Deus, a cumprir o seu chamado, cumprir o seu propósito nas nossas vidas. Somos bem-sucedidos quando entendemos o propósito de Deus para as nossas vidas, porque aí deixamos de priorizar as coisas que o mundo prioriza, de valorizar as coisas que o mundo valoriza, e entendemos que o nosso valor está na nossa comunhão, na nossa intimidade, na nossa proximidade com Deus, entendendo o propósito de Deus, que a nossa grande recompensa é estar na presença do nosso Senhor. Então, a proposta que esse Messias traz é uma proposta de triunfo, né? Que vai trocar o triunfo por renúncia, a tranquilidade por tribulação, autopromoção por negação própria, perdas materiais por ganho espiritual e trocas difíceis, mas que levariam seus discípulos e discípulas a um ganho inestimável, o reino de Deus. Então nós entendemos que o princípio para nós, o que nós devemos desejar é passar a eternidade. O nosso alvo é o Senhor Jesus Cristo, é a salvação que Deus nos proporciona, é o reino dos céus. E não esse reino que nós temos aqui à nossa volta, com todas as coisas que ele oferece, que esse mundo oferece, que eu entendo que são boas e que são necessárias, mas nós não vivemos por isso, nós não trabalhamos por isso, nós não lutamos por isso. Esse não é o nosso objetivo, esse não é o nosso fim. Então, isso são coisas que podem acontecer na minha vida, podem acontecer na sua, mas esse não é o nosso objetivo final. O nosso objetivo final é estarmos na presença do nosso Deus e do nosso Senhor. E aí o Wesley vai fazer algumas colocações a respeito disso, né? Que ele faz algumas considerações sobre o que significa negar-se a si mesmo e tomar a sua cruz. E aí ele vai dizer assim: negue-se a si mesmo, sua própria vontade em todas as coisas, pequenas e grandes, menos prazerosas e sem cessar. Tome a sua cruz, abrace a vontade de Deus, mesmo que seja dolorosa, diariamente, a cada hora, sem cessar. Somente assim pode alguém seguir-se em santidade para a glória. Então nós precisamos entender que negar a si mesmo é negar a nossa própria vontade. Então não é fazer aquilo que eu quero, não estar naquele lugar de conforto, de facilidade, né? Então não é negar os conflitos, as dificuldades, as tribulações, mas se eu entendo que fazer a vontade de Deus vai me colocar numa zona de risco, que vai me tirar do meu lugar de conforto, mas se é para fazer a vontade de Deus, então eu estou sempre optando pela vontade de Deus, porque essa é a minha vontade, esse é o meu prazer, fazer aquilo que Deus quer. E tomar a cruz. E a cruz eu acho sempre muito interessante, que eu gosto de frisar que a cruz não é o marido, não é o filho, não é o patrão, não é o trabalho, não é o vizinho. A cruz é você entender que se seu vizinho te persegue, você não vai revidar na mesma intenção que ele faz as coisas contra você, mas é você amar o seu vizinho, ser sempre solidário, sempre que depender de você, buscar a paz, é você agir como agiria o Senhor Jesus Cristo. Então, Jesus, ao ensinar as pessoas, né, como que estão ali o seguindo, ele ensina que a gente precisa o quê? Termos um comprometimento radical com o Senhor Jesus Cristo. Não dá para eu ser meio comprometido, para eu negar só um pouquinho a minha vontade, ora eu carrego a cruz, ora eu deixo a minha cruz de lado, ora eu quero tirar um pedacinho da minha cruz, serrar um pedacinho da minha cruz, porque ela está muito pesada, então a gente vai querendo serrar, né, partes dessa cruz, mas a gente se esquece que essa cruz é ela que nos levará ao céu. Então, se você abrir mão dessa cruz, você não tem como herdar o reino dos céus. Então,
esse texto traz essa compreensão para a gente do Senhor Jesus Cristo, falando ali no Evangelho de Marcos para os seus discípulos, o que significa segui-lo. E aí nós precisamos entender que é um processo que vai exigir de mim e de você o quê? Dedicação. Então nós vemos aí tantas pessoas à nossa volta que são extremamente dedicadas ao seu trabalho. Eles trabalham lá no seu horário formal, às vezes de 8 às 17, mas eles saem do trabalho, continuam conectados pelos seus celulares, trocando e-mails, correspondência, pensando, pesquisando. E aí, quando a gente vê as coisas de Deus, a gente pensa que as coisas de Deus se resumem ao domingo, ao ir à igreja, assistir um culto, participar de uma programação ou outra, né? Então nós não temos essa dedicação total às coisas de Deus, à palavra de Deus, a uma vida de oração, de leitura da palavra, de buscar os ensinamentos, de comprometimento real e verdadeiro com Deus. Tudo que se refere a Deus, a gente tende a deixar em segundo plano, quando é justamente o contrário. A palavra de Deus lá no Evangelho de Mateus diz que a gente deve fazer o quê? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas seriam acrescentadas. Mas nós passamos a nossa vida toda em busca das demais coisas, né? Nos esforçamos, nos matamos, nos angustiamos, nos entristecemos, frustramos-nos em busca das demais coisas, e o reino de Deus é só quando eu tiver tempo. Então, eu trabalho a semana toda e sábado e domingo, se eu tiver tempo, eu vou na obra, eu vou fazer a obra de Deus, eu vou estudar, pesquisar a palavra de Deus, vou estar em comunhão com meus irmãos, eu vou ajudar meus irmãos. Por quê? Porque a gente gasta muito mais tempo buscando as outras coisas do que o reino de Deus. Nós precisamos entender que quando nós temos como prioridade o reino de Deus, as outras coisas Deus acrescenta, Deus supre, Deus vai trazendo, Deus vai enviando socorro, Deus vai enviando a provisão, Deus vai enviando os recursos, Ele vai completando tudo aquilo que você precisa. Antes mesmo de você colocar para Deus a sua necessidade, Deus já está providenciando para você. Então, nesse processo, a gente precisa de dedicação, uma vida de oração. Orar não é só orar quando eu vou sair de casa para que Deus me guarde, não é orar somente na hora da minha alimentação, agradecendo por aquela comida, mas orar é comunhão, é conversa, é diálogo constante com Deus, falando sobre os planos que Deus tem para minha vida, daquilo que eu planejo fazer na presença de Deus, contar com o auxílio de Deus. Então é uma vida constante de oração. Estudar a sua palavra, ler, me debruçar sobre a palavra, pesquisar essa palavra ela precisa estar na minha mente, ela precisa estar no meu coração, ela precisa estar nos meus lábios, para que eu faça uso dela em todo o tempo. E, sobretudo, disposição, né? Disposição para ser moldado, ter um coração ensinado. Vivemos no meio de tantas pessoas que já sabem tudo, que já conhecem tudo, que já participaram de tudo, que pensam que dominam tudo. Tudo que você já tenha lido, já tenha ouvido, é uma fração muito pequena daquilo que Deus se permite revelar, porque o nosso Deus é um Deus infinito. Eu não consigo, a sua mente, a nossa mente não consegue alcançar o tamanho da grandeza, da sabedoria, do conhecimento, da vontade, dos planos e dos propósitos de Deus. Então a gente nunca pode se conformar com o que já tem, com o que já ouviu, com o que já recebeu. Nós precisamos querer cada dia mais e mais desse Deus. Então ter um coração ensinável, né? Que se permite ser transformado, ter o caráter transformado. Então eu preciso ter o caráter de Cristo, eu preciso ser como meu Senhor é. E junto com tudo isso, né, o Wesley vai continuar dando alguns exemplos para a gente, que nesse processo, né, de negar a si mesmo, que ele destaca abrir mão da sua vontade, abrir mão
daquilo que temos vontade. Então nós precisamos entender isso, não que seja feita a minha vontade, mas que seja feita a vontade de Deus. O que Deus tem para minha vida? O que Ele quer para minha vida? Muitas vezes eu planejo coisas, eu sonho coisas, mas que não é o que Deus quer para mim. Então eu preciso entender, se eu tenho um coração ensinável, eu vou entender que, embora eu queira uma situação, mas se Deus tem outra para mim, então o que deve priorizar é aquilo que Deus tem para minha vida, né? Então, precisamos o quê? Abrir mão da nossa vontade e abraçar a vontade de Deus para nós, conforme Ele revela na sua palavra, conforme Ele manifesta a sua providência, o seu querer, os seus desígnios nas nossas vidas. Então, negar a si mesmo, né, e a nós mesmos, é negar nossa própria vontade, onde ela não se ajusta à vontade de Deus, e a pregação de nossa vontade deve ser abranger as coisas que mais são agradáveis ao Senhor, né? E não aquilo que é mais agradável a mim, mais fácil para mim. Às vezes nós recebemos assim algumas incumbências do Senhor e que a gente fica assim: Senhor, como é que eu vou fazer isso? Eu não sei fazer isso, me ajuda. E às vezes a nossa vontade é de quê? É de não fazer, abrir mão, passar, deixar que outro faça, mas o Senhor colocou em suas mãos. Então é você que tem que fazer, é você que tem que buscar esse entendimento, né? Que é negar a si mesmo, é assim que a gente vive a vontade de Deus. E aí a gente vai entender também que a gente precisa o quê? Renunciar o pecado, renunciar às coisas que nós achamos ter direito de fazer, mas que sabemos que essas coisas entristecem o Espírito Santo de Deus. Se você sabe que entristece o Espírito Santo de Deus, então a gente tem que abrir mão. Pecado é tudo aquilo que eu sei que vai entristecer o meu Senhor. Então eu não pratico, eu não faço. Eu preciso também, além de renunciar o pecado, perdoar as pessoas que me ofendem. Às vezes as pessoas falam coisas sobre nós, dizem que nós dizemos coisas, que nós fizemos coisas, nos agridem, nos ferem, nos perseguem. E para mim seria muito mais cômodo que odiar essas pessoas, querê-las distante, não querer saber delas, mas eu preciso o quê? Preciso perdoar o meu irmão que falou aquilo que não devia, que me expôs desnecessariamente, que criou situações que não existem. Eu preciso o quê? Perdoar, orar por ele, pedir que Deus haja na vida dele, ter amor. E se ele precisar de mim, eu preciso estar ali à disposição dele. Então eu preciso renunciar o pecado, eu preciso perdoar pessoas, eu preciso renunciar o direito de reconhecimento. Eu tenho que entender que o que eu faço, eu não faço para mim, eu não faço para a minha glória, eu não faço para ser reconhecida por ninguém ou ser ovacionada, para ser tida como melhor. Não, eu faço para quê? Para a glória de Deus. As minhas ações têm que ser para quê? Sinalizar Cristo, é para sinalizar Cristo, é para mostrar Cristo. Então, eu não posso ficar triste se eu fiz algo extraordinário e ninguém veio me dar tapinha nas costas. Por quê? Eu não fiz para mim, eu fiz para que o nome do Senhor seja glorificado. A outra coisa que nós precisamos também é sujeitar-nos às autoridades, respeitar as autoridades constituídas. Temos autoridades sobre as nossas vidas e nós precisamos, mas se essa autoridade pede alguma coisa que vai infligir, que vá contra a palavra de Deus, eu não vou seguir. Mas quanto a isso, eu preciso também respeitar as autoridades. Eu não estou aqui para dizer que sou eu que mando, eu faço do jeito que eu quero, da forma que eu quero, a hora que eu quero. Não, tem autoridades constituídas sobre a minha vida, mas eu preciso ter esse bom senso, esse discernimento, né? Que isso não significa agir contrariando a palavra de Deus. As autoridades também elas têm que estar submissas à palavra de Deus. E às vezes a gente vê que tem muitas pessoas que estão aí replicando falas de autoridades que estão indo contra aquilo que está na palavra de Deus. Então, cuidado. Devemos obedecer às autoridades, mas devemos aferir aquilo que ela diz, se está de acordo com aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Então, nós entendemos que a renúncia é uma marca da maturidade na vida cristã.
pois nos assemelha a Jesus como seus discípulos e discípulas. Então, quando nós entendemos, aprendemos a renunciar, estamos aprendendo a ser homens e mulheres maduros. Então, não é sempre a minha vontade, o meu querer. E isso vale para toda e qualquer circunstância. Às vezes nos relacionamentos, nós queremos ter sempre a última palavra, dentro do nosso trabalho, com os nossos vizinhos, nos nossos círculos de amizade, que nós possamos entender que pessoas maduras são pessoas que também sabem ouvir e renunciam quando entendem que isso é para que o nome do Senhor seja glorificado. Amém? Na próxima semana teremos um novo ciclo de estudo e que nós possamos estar mais maduros e mais firmes na presença do Senhor. Amém? Paizinho querido, muito obrigado por esse momento de estudo, por esse ciclo de maturidade e que nós possamos fechar esse momento, Senhor, buscando essa maturidade, esse entendimento que a nossa vida deve estar em inteira e total submissão ao Teu querer e à Tua vontade. Ajuda-nos, Senhor, a vivermos de forma humilde e condizente com o Teu Evangelho, buscando o Senhor em todo o tempo, sempre nos aconselhando contigo, para que possamos amar a Ti e ao nosso próximo como a nós mesmos. Assim nós oramos e já Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém.